Meus queridos irmãos, que a graça do Senhor seja conosco nesta noite. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Assim diz a palavra do Senhor. Ouçamos. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, ilha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Esse é um daqueles textos que só a leitura já nos faz pensar de maneira profunda, não é? Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, de um texto, Senhor, extremamente profundo, e um texto, Senhor, que vem de encontro ao nosso coração pecaminoso. Então, Senhor, nós precisamos muitíssimo da Tua graça. Não só para entendermos aquilo que o Teu Espírito inspirou, mas também, ó Deus, para podermos aplicar as verdades à nossa vida. Senhor, nesta hora, tanto aquele que vai falar, quanto aqueles que haverão de ouvir, todos nós precisamos da graça do Senhor. Então, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor,
nossa rocha e nosso Redentor. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se é impressão minha, mas aparentemente eu não estou me ouvindo, talvez. Se puder aumentar um pouco, eu agradeço. Na semana passada, nós olhamos para esse capítulo, do verso 1 até o verso de número 5. E nós falamos então sobre a importância de domar a nossa língua, de refrear a nossa língua. E nós vimos então duas grandes verdades. A primeira delas é que para nós domarmos a nossa língua, nós precisamos reconhecer que nós seremos responsabilizados por tudo aquilo que nós dissemos. Tiago diz isso. Versículo de número 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. E lá, de fato, muita gente queria ser mestre na igreja. Era uma posição muito visível. Muito visível. Era uma posição de honra, de destaque na igreja. Mas Tiago fala, cuidado. Por quê? Sabendo que havemos de receber maior juízo. Isto é, o crivo de Deus, para aqueles que ensinam, é muito maior. Então nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós dizemos e dissermos. A segunda coisa que nós vimos no domingo passado é que para domarmos a nossa língua, nós precisamos reconhecer que a língua, ela tem um poder muito grande, para o bem ou para o mal. E lembre-se das figuras que Tiago usa. Tiago fala do freio do cavalo, embora pequeno, doma um animal grande. Ele fala do leme, que embora pequeno, conduz um grande navio, uma grande embarcação. E também da fagulha, uma faísca, que coloca em chamas toda uma selva. Então o ponto de Tiago é, a língua, ela é muito pequena. Mas o estrago que ela faz pode ser extremamente terrível. Mas como é que nós podemos então domar a nossa língua? Como é que nós fazemos isso? O terceiro ponto, que é a continuação nesta noite, é que para nós domarmos a nossa língua, nós precisamos reconhecer que a língua é uma fonte terrivelmente indomável. Eu sei que isso parece contraditório, mas no final você vai entender. E veja o que Tiago diz no verso 6. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma pelas chamas do inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, entretanto, ou porém, nenhum dos homens é capaz de domar. E por quê? Porque é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago observa 5 coisas sobre isso, sobre o poder da língua, esse poder indomável. E eu vou citá-los aqui brevemente. A primeira observação de Tiago é que a língua, ela é fogo. Todo mundo aqui já viu fogo. O papel do fogo é inflamar, é destruir, é consumir. Um fogo consome um papel, consome um móvel de madeira, consome uma casa, um prédio, um edifício. O fogo, ele destrói, o fogo mata. Você já viu um incêndio? Você já viu um incêndio de carro, de casa, de edifício, de uma escola, de um mercado? Ou você viu, assim, em loco, ou viu pela TV? Você viu em algum lugar? Onde o fogo chega, ele deixa estrago. Outro dia, um aluno do seminário me contava que ele e a esposa saíram para trabalhar. E a avó ficou cuidando dos pequenininhos. E a avó saiu por um instante para fazer o almoço na casa dela, que ficava nos fundos. E o menininho, então, brincou de colocar fogo num papel. E o fogo foi queimando e foi chegando perto da mão dele. Quando ele percebeu que ia queimar a mão, o que ele fez? Ele jogou o papel. E onde caiu o papel? Na cama. E aí, o que ele fez?
ele fechou a porta e saiu correndo. Quando o vizinho se deu conta, percebeu a fumaça saindo pelas janelas, correu chamar a avó. Mas a casa já estava assim, quase que consumida por dentro. Quando os bombeiros chegaram, não havia sobrado absolutamente mais nada. Ninguém se machucou, as crianças correram para a casa da avó, mas era um pequeno fogo. Destruiu uma casa. O que Tiago está dizendo é justamente isso. A língua, ela é fogo. Aonde ela chega, onde ela toca, ela consome, ela destrói. Torna aquilo tudo em cinzas. E Provérbios capítulo 16, versículo 27 diz: o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Irmãos, desculpem meu trocadilho, mas a língua é fogo. A língua é fogo. Porque ela queima. Queima dentro da boca, queima as pessoas. Onde ela toca, onde ela chega, ela queima, ela destrói. A segunda observação de Tiago é que a língua é mundo de iniquidade. Eu estava lendo um estudioso tratando sobre esse texto, e ele diz que é impossível a gente aferir a quantidade de iniquidade que existe numa língua. Ele diz que a língua é um dicionário inteiro de maldade, de iniquidade. Quer ver só? Você já conversou com alguém, ou já ouviu uma conversa que você disse assim: eu não estou ouvindo isso. Não é possível que eu estou ouvindo isso. Aí você fala: não, eu ouvi. Porque você desacredita, você fala: não é possível. Mas sabe o que é pior? É quando você mesmo diz, e depois você fala assim: caramba, eu mesmo disse isso? Você desacredita daquilo que você disse. A língua, irmãos, é um mundo de iniquidade. A gente fala coisas que a gente mesmo desacredita. A nossa língua é fogo, é um mundo de iniquidade. Terceira observação de Tiago: a língua, ela está no corpo, e Tiago diz que ela contamina todo o corpo, e ela põe em chama a existência humana. E olha que interessante, a língua é um membro do corpo, mas é um órgão tão pequenininho que cabe na nossa boca. É um órgão pequeno comparado ao corpo todo. Sim, pequeno. Mas Tiago diz que apesar de ser tão pequeno, ela contamina o corpo inteiro. E pior, Tiago diz que leva a colocar em risco a existência humana. O que Tiago está dizendo é: um órgão tão pequenininho desse destrói uma vida, destrói uma família, destrói uma empresa, uma escola, uma igreja, uma nação. Muita gente já se queimou na vida por causa da língua, porque fala demais. É como a gente diz, né? Fala mais do que a boca, fala mais do que deveria. Pessoas perdem emprego por conta da língua. Pessoas perdem uma promoção no trabalho por conta da língua. Pessoas perdem o descrédito por conta da língua. Irmãos, a língua destrói. Charles Spurgeon disse que a nossa língua deveria ficar bastante enjaulada atrás dos nossos dentes. E a gente deveria abrir a boca só para alimentá-la e nada mais. A língua põe em chama a nossa vida. A quarta observação de Tiago é que a língua, ela mesma se coloca em chamas pelo inferno. Essa é uma expressão forte de Tiago, mas inferno aqui não é no sentido literal. É no sentido daquilo que é mal, daquilo que é ruim. Então é como se Tiago estivesse dizendo: a sua língua, ela toma para si tudo aquilo que é infernal, tudo aquilo que é mal, que é ruim. Agora, olha que coisa interessante. Lá em Atos 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu no dia do Pentecoste, como que em línguas, né, de fogo. E quando o Espírito desceu ali, sobre aqueles que estavam em Atos 2, qual foi o resultado daquelas línguas de fogo? O resultado foi poder, graça, edificação, louvor, salvação e bênção. Agora, quando uma língua,
ela é inflamada pelo inferno, meus irmãos, o resultado é justamente o oposto. O resultado é destruição, maldição, morte, confusão, engano e todo tipo de coisa ruim. A língua é um mundo de iniquidade. A língua é fogo. Mas Tiago diz mais, a quinta e última observação. Tiago diz que a língua, ela é carregada de veneno mortífero. Olha que interessante, Tiago, ele olha para os animais e percebe que todo animal, ele é domável pelo ser humano. Como, por exemplo, um cavalo. Você pega um cavalo selvagem e você doma o bicho, você coloca um freio na boca dele, e você coloca um cabresto, e você coloca uma sela e você doma aquele animal. Mas Tiago diz que a língua do homem é indomável. Não tem limites. Não tem como a gente colocar um freio na boca. Não tem. Ninguém vai andar como um cavalo com um freio na boca, com uma focinheira. Ninguém. Absolutamente ninguém. E por que essa língua é tão indomável? Tiago diz, porque ela é mortífera. A imagem de Tiago aqui é de um animal peçonhento, uma cobra, um escorpião. Não sei se você já viu um animal desse. Lá no interior a gente via muita cobra, muita cobra. Eu já vi cobras assim terríveis. Já vi escorpião, pedaços de lenha, entulho, essas coisas todas. Se você é mordido, picado por um escorpião, por uma cobra, ela vai lá e coloca as presas ou ferrão. Na hora que a cobra faz isso, ela injeta em você o veneno. Esse veneno, ele entra, ele cai na sua corrente sanguínea. E por que o veneno mata? Porque ele vai paralisando os seus órgãos. Ele vai para o rim, paralisa o rim, vai para o pulmão, paralisa o pulmão, vai para o coração, paralisa o coração, e assim o homem morre. É por isso que, se a gente é picado por uma coisa dessa, tem que correr imediatamente. E é interessante, né? Porque o antídoto é justamente a partir do veneno da cobra. Mas você toma o antídoto e pronto, e resolve o problema. Você bloqueia, você impede a ação daquele veneno. Mas e a língua? A língua não tem antídoto. Uma vez que você fala e esse veneno, ele entra nos ouvidos de alguém, não tem antídoto. Não tem como você chegar lá e tirar. Não tem como. Porque já saiu, já foi dito, a pessoa já ouviu, já absorveu aquilo. Meus irmãos, a língua, ela é como um veneno que quando injetado nas pessoas, ela mata um, ela mata o outro, e vai assim matando as pessoas. A língua, ela mata a reputação, a língua, ela mata a alegria, a língua, ela mata os sonhos, a língua destrói. Uma mentira, uma meia-verdade, que é uma mentira inteira, uma fofoca aqui, um boato ali, uma palavra errada, uma palavra maldita, tudo isso pode destruir uma vida, uma reputação, um relacionamento de amigos, um relacionamento de namorados, de noivos, destrói uma família, destrói uma empresa, destrói uma escola, destrói um negócio, destrói uma nação, destrói uma igreja. A língua tem um poder terrível. Terrível. Pecados da língua destroem políticos, destroem empresários, destroem líderes religiosos, provocam conflitos armados, justificam guerras quando não havia uma justificativa, dividem uma igreja. O Senhor Deus, na sua sabedoria, escreveu um livro que é como se fosse o Tiago do Antigo Testamento, chamado de Provérbios. Alguns falam que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento, e Provérbios é o Tiago do Antigo Testamento. Lá no capítulo 6 de Provérbios, se você quiser abrir e acompanhar, e seria bom que você o fizesse. Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, o Senhor Deus vai mostrar de maneira muito clara o poder dessa língua. Mas não só isso.
ele vai mostrar que Deus odeia esse tipo de coisa. Acompanhe a leitura, por favor, na sua Bíblia. Provérbios, capítulo 6, do verso 16 ao verso 19. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece. A 7ª o Senhor, a sua alma o abomina. Isso aqui é um hebraísmo. É para dizer, Deus odeia isso aqui tudo. Aí então, o texto mostra o que é que Deus abomina. Olhos altivos, quer dizer, arrogância. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Está sempre pensando na maldade do outro. Pés que se apressam a correr para o mal, quer dizer, a pessoa está sempre rápida para fazer maldade. Testemunha falsa que profere mentiras. Ou seja, uma pessoa que fala boatos, que diz que viu, mas não viu. E o que semeia contendas entre irmãos. Percebam como é forte isso? Deus odeia pecados da língua. Língua mentirosa, língua que fala mal das pessoas, que profere mentiras, que fala boatos, mas também línguas que semeiam contendas entre irmãos. A Bíblia abomina isso. Deus abomina isso. Aos olhos de Deus, isso é um pecado terrível. Semear a discórdia, a intriga, é algo que Deus abomina. Mas vamos caminhar então para a 4ª e última verdade desse texto, na sequência. Para dominarmos ou para domarmos a nossa língua, nós precisamos reconhecer que a língua, ela vive de incoerência. Ela vive de incoerência. Olhem para o verso 9. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. E também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago aqui, ele apresenta uma verdade muito forte. O pecado da incoerência, da inconsistência, da incongruência da língua. Esse é o ponto dele. Ou seja, na cabeça de Tiago, não é possível, não é admissível que a mesma língua que bendiz a Deus, que adora e que louva a Deus, seja a mesma língua que amaldiçoa, que fala mal, que denigre, que mente, que odeia. Tiago fala, isso não é possível. Como é que pode uma mesma língua, usada de um modo e usada do outro, completamente diferente? É como se Tiago estivesse dizendo assim, olha, como é que pode alguém entrar no culto, adorar a Deus e louvar a Deus cantando em espírito e em verdade, eterna, infinita, inquebrável, se paz a mais doce, Deus dos antigos. Como é que pode alguém que ora, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo pelas bênçãos, e sair do templo e dizer assim, para o esposo ou para a esposa, para quem estiver perto, você vê aquela pessoa? Meu Deus, que hipocrisia. Você viu a roupa dela? Que horrível, não tem nada combinando. E você viu o filho dela, não para no culto. E você viu fulano, e você viu cicrano, e você viu beltrano. Meus irmãos, é isso que Tiago está dizendo aqui. Como é que pode a mesma língua exaltar a Deus e falar coisas tão lindas e bem dizer, falar bem de, e ao mesmo tempo, ou quase que ao mesmo tempo, ao deixar esse lugar, dizer assim, e aquele ali, não vale nada. Aquele irmão ali, ó, tô fora. Como é que pode isso? E Tiago diz, não é possível. Isso é uma incoerência, é uma inconsistência.
E Tiago, então, para ilustrar isso, e como ele sempre faz, ele usa duas figuras muito simples. A primeira figura é a figura da fonte. Tiago diz, olha, como é que uma fonte pode, ao mesmo tempo, produzir uma água como essa aqui? Água mineral, gostosa, potável, leve, e ao mesmo tempo produzir uma água que é salgada, salobre. Você já foi tomar água numa mina, perto de praia, num campo, em algum lugar? Você chega lá naquela mina e é aquela água gostosa, docinha, geladinha, e 2 horas depois você fala assim, então agora eu vou voltar para encher aqui a minha garrafa. E quando você chega lá, fala assim, nossa, mas essa não é a mesma água que eu tomei há 2 horas atrás? Essa água está salgada, que horrível. Tiago está dizendo, isso é impossível. Como é que uma mesma fonte pode brotar, pode fazer jorrar água doce e água salgada? Isso não é possível. Logicamente não é possível. A segunda imagem que Tiago usa, a segunda figura, é a figura da figueira e da videira. Tiago diz assim, olha, pense numa figueira ou numa videira. Ora, como é que pode a figueira produzir uma azeitona? Não pode. Ou como é que pode a videira produzir figos? Isso é impossível. Se você foi a um sítio, já viu lá um pé de laranja? Você chegou lá e falou assim, nossa, um pé de laranja. E aí quando você olhou assim bem, né? Nossa, mas tem uma manga. Ora, mas como assim uma manga num pé de laranja? Não faz sentido, a não ser que você tenha comprado essa muda da Shopee, né? Que veio falsificada, mas caso contrário, não. Uma laranjeira vai produzir laranja. Um pé de manga vai produzir manga. Então Tiago está olhando para essas coisas tão simples da vida e dizendo, meus irmãos, olhem aqui, está vendo essa fonte? Ela não pode produzir 2 tipos de água. Ou é uma coisa, ou é outra. E aí Tiago, então, chega a uma conclusão tão simples e tão lógica. E ele diz assim, então, finalzinho do verso 12, tampouco, ou seja, então, a fonte de água salgada não pode dar água doce. O que é que Tiago está querendo dizer com isso? Que não é concebível. Não é concebível que um cristão que louva, que adora, que bendiz, que exalta a Deus, consiga, depois de um culto, e eu não estou dizendo que isso pode ser feito na segunda, tá? Não é plausível que um cristão, depois de fazer tudo isso que fez, de louvar a Deus, ele consiga de fato dizer, aquele irmão, no coração dele, ele condena, ele julga, ele destrói. São palavras duras, irmãos, eu sei. Foram para mim também, na medida em que eu estudava esse texto. Porque Deus também tratou o meu coração. Como eu espero que esteja tratando cada coração aqui nesta noite. Qual é o ponto de Tiago? Qual é a relação disso tudo com a carta? O cristão verdadeiro, ele tem que demonstrar a sua fé, as suas obras, por meio da sua língua. O presbítero Wilson, na devocional de segunda-feira da reunião de oração, citou um livro muito bom e eu encorajo os irmãos a comprarem e lerem. Chama-se Guerra de Palavras. Do Paul, não é isso, Wilson? Paul David Tripp. E, providencialmente, presbítero, eu tenho lá no meu carro várias palestras do Paul David, e eu sempre coloco para ir de um lugar para o outro, para a escola, aquele trânsito, então eu tenho que aproveitar o tempo para encher o meu coração. E as palestras que eu ouvi na terça-feira eram sobre o livro dele, Guerras de Palavras, do Paul David Tripp. Irmãos, na medida em que eu ouvi aquilo, eu fui ficando tão murchinho assim no meu carro. Minha vontade era parar o carro e falar assim, eu não tenho mais forças para dirigir. Porque a gente percebe que, quando a gente para analisar profundamente, a gente descobre que palavras são mais do que articulações da língua. As palavras brotam, de fato, do nosso coração. Então, Paul David Tripp, ele vai trabalhar não a língua, mas a origem da língua, que é o coração. E não foi isso que o nosso Senhor e Mestre, o nosso Salvador disse? Que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu minto,
se eu levo adiante boatos, se eu falo inverdades, se eu destruo, se eu mino reputações, é isso que está no meu coração. Ora, por que eu tenho que destruir o outro para que eu mesmo cresça? Não, está errado. As nossas palavras, elas têm que ser palavras abençoadoras, encorajadoras, fortalecedoras. Foi assim que o presbítero Marco Antônio começou o culto domingo passado, lendo Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe no grego é podre. E sim a que for boa para edificação, para que seja bênção na vida das pessoas. E de fato, tem gente que você não sente prazer em conversar. Por quê? Porque a pessoa nunca fala nada que te encoraja. É sempre reclamando, é sempre criticando, é sempre murmurando, é sempre isso, é sempre aquilo outro. Meus irmãos, a nossa língua, ela tem que edificar as pessoas ao nosso redor, edificar a nossa família, edificar a nossa esposa, os nossos filhos. Tem que trazer maturidade ao nosso casamento, tem que trazer alegria, tem que trazer paz à nossa família. E muitas vezes nós vamos justamente na contramão. A gente pega uma criança ali fazendo coisa errada e a vontade... Mas você fala, não, está errado. Não é assim que se faz. Aquela palavra atravessada para a esposa no meio da confusão, isso queima como uma flecha incendiada. Uma palavra, muitas vezes, dura para o filho, pesada, que machuca, que dói. As nossas palavras fluem do nosso coração. Esse é o problema. E o problema do coração é o coração do problema, ou vice-versa. A realidade é a mesma. Deixe-me concluir, irmãos, a mensagem. Eu acho que seria redundante dizer aqui que todos nós lidamos com o pecado da língua. Seria redundante, porque todos nós lidamos. Se você pegar uma criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, ela lida com o pecado da língua. Ela não sabe, mas lida. Você pega um adolescente, 12, 13, 14 anos, lida com o pecado da língua. Você pega os jovens, 18 anos para cima, até 30, eles lidam com o pecado da língua. Você pega pessoas maduras, lidam com o pecado da língua. Idosos, lidam com o pecado da língua. Sabe por quê? Porque, na verdade, em última análise, o problema é do coração. A língua apenas coloca para fora, articula um problema muito mais profundo, que é o nosso coração. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Tiago, ele diz afirmativamente que a língua é indomável. Ele fala que o homem tem domado toda espécie de feras. Mas ele diz no verso 8 que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Então você fala assim, mas pastor, então a conta não fecha. A conta não fecha. Porque como é que eu domo a minha língua se a língua é indomável? Aqui está o ponto. Aquilo que é impossível para mim e para você, é possível para Deus. Então nós só podemos domar a nossa língua quando o Espírito Santo controlar efetivamente, diariamente, constantemente o nosso coração. Então, quando o Espírito Santo, ele doma o nosso coração, ele domina o nosso coração, então o fruto do Espírito, ele vai nascendo naturalmente, vai fluindo naturalmente. Alegria, ou melhor, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mansidão e domínio próprio tem a ver com língua. Quando o Espírito Santo domina o meu coração, as minhas palavras são palavras mansas, são palavras dominadas. Quem de nós aqui nunca explodiu alguma vez na vida? E aí você grita e levanta a voz e tal. Está errado. Não é isso que Deus espera de nós. O que Ele espera é justamente o domínio próprio, a mansidão. E para isso, eu preciso que o Espírito Santo controle o meu coração. Porque controlando o meu coração, Ele vai controlar
consequentemente, a minha língua. Domingo passado eu mencionei para vocês aquele livro que marcou muito a minha conversão. Em seus passos, o que faria Jesus? Se cada vez que nós fôssemos falar, nós nos perguntássemos o que Jesus diria, o que Jesus falaria, como é que Jesus agiria e reagiria nesta circunstância? Ah, irmãos, nós seríamos, como diz Tiago, né? Perfeitos varões, né? Homens maduros. Eu penso que a nossa tendência é sempre de nos confrontar com os pecados mais morais. Acho que essa é a nossa tendência maior. Por quê? Porque é uma coisa mais nítida. Agora, eu creio que muitas vezes nós perdemos a noção dos pecados da nossa língua. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos. Nós vamos calejando a nossa língua a tal ponto que a gente não percebe mais o mal que está fazendo. As pessoas falam mal porque elas acham que isso é natural. Criticam de maneira aguda e acentuada porque acham que isso é normal. Destroem pessoas porque acham que isso é normal. Não, meus irmãos. Para usar a linguagem de Tiago, não, meus irmãos, isso não é conveniente. Nós precisamos da graça de Cristo cada dia. E nós precisamos orar constantemente, Senhor, guarda o meu coração. Guarda o meu coração. Todos os dias nós deveríamos orar, Senhor, me dá sabedoria para usar bem a minha língua ao longo do dia. Primeiramente com a minha esposa, depois com os meus filhos, depois com os meus irmãos e amigos e colegas. Paul David Tripp, ele diz assim: a língua ou as palavras têm poder. As palavras têm poder. E eu creio nisso. Em que sentido? No sentido de abençoar ou de amaldiçoar? De edificar ou de destruir? Essa é uma decisão que você tem que tomar, que eu tenho que tomar. Como eu usarei a minha língua? Eu quero usá-la para a glória de Deus? Para que a mesma língua que canta hoje à noite bendiz e abençoa os meus irmãos e amigos e colegas? Ou com a mesma língua eu vou louvar a Deus e amaldiçoar as pessoas? O que eu quero exatamente? Eu encerro com isso. A nossa língua, ela é tão poderosa, que ela é mais poderosa do que qualquer arma atômica que os Estados Unidos, ou que o Irã, ou que qualquer China ou Coreia do Norte venha possuir. Sabe por quê? Porque com uma palavra eu posso provocar uma guerra, ou eu posso cessar uma guerra. Uma palavra. Com uma palavra, você pode colocar ponto final a uma discussão, ou você pode aumentá-la. Você pode, com uma palavra, edificar as pessoas, ou pode levá-las à ruína. É você quem escolhe. O poder de dizer que tipo de água nós vamos tirar dessa fonte é nosso. Mas se você lida com o pecado da língua, e você tem dificuldade, então o Espírito Santo, ele vai te capacitar para isso. E ele vai te ajudar, ele vai te dar graça para que você vença isso. E seja um homem e uma mulher perfeitos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Nosso Deus e Pai, nós acabamos de ser, Senhor, confrontados pela Tua palavra. Palavra, Senhor, que toca direta e profundamente o nosso coração.
porque trata o nosso coração. Senhor Deus, nós precisamos reconhecer, humildemente, sinceramente, que muitas e muitas vezes nós pecamos, sim, ó Deus, com a nossa língua. Nós pecamos contra o nosso semelhante. Nós destruímos. Nós semeamos contendas. Nós falamos palavras duras que machucam. Ó Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que usamos de maneira errada a nossa língua. Mas, Senhor, nesta noite, pela graça do Teu Filho e pelo poder do Teu Espírito, nós queremos humildemente suplicar ao Senhor, ajuda-nos a usar a nossa língua para a Tua glória, Senhor, para o Teu louvor, para aquilo que edifica, que constrói, que abençoa, que fortalece, que amadurece, que encoraja. Mas, Senhor, repreenda-nos todas as vezes que formos tentados ou que por vezes caímos no pecado da língua, para que não voltemos mais, Senhor, a praticar tais coisas. Ó Senhor, não permita que esse pecado, por vezes velado no nosso coração, seja praticado, Senhor, seja nutrido, seja pensado, como se fosse algo normal na nossa vida. Ó Senhor, renova o nosso coração, dá-nos, Senhor, um coração mais disposto a Te amar e a Te obedecer, um coração mais pleno de bondade, de amor, de compaixão, de ternura, de mansidão, de autocontrole. Senhor, nós precisamos da Tua graça para controlar, Senhor, o nosso coração e, consequentemente, a nossa língua, porque nós somos pecadores, essa é a nossa natureza. Senhor, nós precisamos abundantemente da graça do Teu Filho, porque nós queremos ser como Ele, puros como Cristo, doce como Cristo, manso como Cristo, piedoso e humilde como Cristo. Nós queremos ser mais parecidos com o Teu Filho, não só no culto, mas em cada dia da nossa semana. Senhor, que o mundo reconheça em nós o amor de Cristo, também por meio daquilo que nós falamos. Ajuda-nos, Pai, nesta grande e difícil tarefa. Nós precisamos da graça de Jesus para isso. E é no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Vamos responder, amados, a mensagem que ouvimos nesta hora. E vamos cantar: renova-me, Senhor. Renova-me. Renova o meu coração em Cristo Jesus. Obrigado, Divaldo.